campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos à leitura do livro da Esperança, de nosso irmão Francisco Cândido Xavier. O título é Nós e o Mundo. Dai e ser-vos-á dado. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhes evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, versículo 26, ou item 26. Esses são dois temas, que Emmanuel nos chama a atenção. Primeiro, dai e vos será dado. E no próximo tema, ou no próximo citação lá do Evangelho, ele nos fala do nosso isolamento do mundo, no sentido de autopreservação, de proteção deste mundo. E ele nos chama a atenção de onde está a nossa coragem, onde está a nossa fé, que a gente deserta e foge deste combate. Então são dois enfoques bem interessantes. Vamos então aos comentários de Emmanuel sobre o texto. Muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando o deserto para acobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a estamenha que o mundo lhes oferece. Estamenha é aquele hábito que os monges usam, aquele vestuário que os monges usam. Muitos escritores alegam que o mundo é um vasto arsenal de incompreensão e de discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, olha o tipo de visão que ele nos chama a atenção, que normalmente a gente tem, a gente vive num mundo que é um bando de loucos. Às vezes a gente usa essa expressão, dada a violência, dada a corrupção, dada uma série de coisas que nós nos sentimos contrários e não adotamos e não aceitamos e achamos, digamos assim, um absurdo. E às vezes demandamos do nosso dia uma boa parte de tempo falando e discursando sobre esse assunto e reforçando esse aspecto negativo. Mas é bom que a gente perceba também o outro lado. É no mundo que se recolhe precioso material em que se gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes comprem os livros. Isso nós vamos ver, tanto a discórdia como o bem, como a extensão das ações do bem, elas vão se propagar nesse mesmo mundo. E as literaturas e as mídias vão falar sobre as mesmas coisas. E só que o que nós vamos focar é onde está a nossa atenção. Então notem que a essência desses textos é sempre dois focos, dois polos. E quando se fala em polarização, é um assunto bem atual que Emmanuel nos traz, em que polo estamos funcionando da nossa percepção. Continuando então, muitos pregadores clamam que o mundo é um vale de malícia e de perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo. Todavia, é no mundo
que se adquirem conhecimentos, com que se ornam o próprio verbo e acham os ouvintes que lhes registrem respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é um antro de perdição em que as trevas do mal senhoriam a vida. No entanto, é no mundo que receberam o regaço materno para tomarem o arado da experiência. É no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem os mais altos planos evolutivos. Interessante, né? Pois bem, o mundo, porém, obra-prima da criação, indiferente às acusações gratuitas que lhe são desfechadas, prossegue florindo, renovando, guiando o progresso e sustentando as experiências da humanidade, as esperanças da humanidade. Fugir de trabalhar e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo, mascarando de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode acreditar a bizonhice das mentes infantis reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja um mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros, sem atribuir ao mundo os erros e os desajustes que estão em nós. Que beleza esse texto! Eu me recordo também da questão 909 do Livro dos Espíritos, que diz assim, Kardec pergunta ao mundo espiritual o que precisamos para ser bons, para nos aproximar de Deus, para compreender o que Deus deseja de nós, para seguir o exemplo do Cristo que nos foi dado. O que teríamos que fazer? E o mundo espiritual responde, um mínimo de boa vontade. Então pensem nisso. Esse texto nos chama a atenção para esses pontos e contrapontos e para a polaridade, que é um assunto atual que estamos sempre vivendo, e ela está mesclada, misturada ao nosso viver, à nossa percepção e até aquilo que a gente tem como experiência, como conhecimento adquirido dentro da nossa vivência espírita. Que a paz do Cristo esteja com todos e que a luz do Cristo nos ilumine e proteja a todos nós. Até a próxima leitura. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site